Olá pessoal, esse é o vídeo para a gente conversar um pouco sobre a etapa 2 do TCC de Artes Visuais, em que a meta é a produção da introdução do TCC e do capítulo 1, tá? Então, como eu recebi algumas mensagens com dúvidas, eu achei que ficava mais prático e mais esclarecedor fazer esse vídeo para conversar um pouco com vocês do que se espera nesse momento. Pessoal, vou dar sequência aqui. Então, na Unimes, nós dividimos a escrita do TCC em 3 etapas de trabalho, com tarefas específicas em cada uma, e todas têm, né, finalidade avaliativa. Então, quais são elas, pessoal? Primeira entrega, né, ou primeira etapa, foi a realização do projeto. A segunda entrega ou segunda etapa, que está em curso nesse momento, né, é a realização da introdução e do capítulo 1, e nós teremos ainda uma terceira etapa, com a terceira e última entrega, que vai apresentar todo o conjunto, pessoal. Desde a introdução, passando pelo capítulo 1, mais o capítulo 2 e o projeto de curso, né? Então, tudo isso vai compor o quê? Esse trabalho de TCC finalizado. Pessoal, todos os TCCs do curso de artes visuais precisam ter o projeto de curso compondo, não é, o que seria o capítulo 3, e o projeto de curso ele deve ser realizado a partir do tema, não é, que o grupo desenvolveu aqui no texto, né, no capítulo 1 e no capítulo 2. Bom, então ficou claro que a gente tem 3 etapas avaliativas, né? Um representante do grupo postará a versão final no link da terceira etapa, tá? E aí eu peço a vocês que vejam aí a agenda, né, a data na sala de TCC. Pessoal, claro que a gente sabe que a gente está vivendo um momento muito incomum, que está havendo uma flexibilidade com relação a essas datas da agenda, é um momento difícil para todos, cada um de nós está vivendo diferentes dificuldades, né? Mas a gente está, assim, tentando acompanhar ainda a agenda do TCC, no sentido de que vai ter um momento que a gente vai ter que finalizar. E para que finalize da melhor forma possível, o orientador precisa ter visto essa produção de texto, né? Principalmente essa produção que faz referência ao texto dos capítulos, tá? E uma coisa, pessoal, precisa assim ser bem conversada, né? Que não há para nós orientadores como aceitar que na terceira etapa apareça um projeto completo, né? Sem que tenham sido enviados, sem que tenha sido enviada cada uma dessas etapas, né? Projetos completos enviados apenas na última etapa, isto é, quando abrir a etapa 3, eles não são aceitos. Quer dizer, o TCC ele é um trabalho acadêmico que está relacionado a um processo de aquisição de conhecimento a partir de uma orientação, né, de um professor que vai caminhar junto com o grupo nessas relações. O grupo tem que produzir para que o orientador possa ter como dialogar, né? Sem essa produção, o orientador não tem como tá propondo as mudanças, como está propondo uma reflexão a respeito. Então, não tem como o pessoal esperar e na última etapa entregar um trabalho pronto, tá bom? É muito importante que a gente retome na medida do possível, dentro das possibilidades, cada um fazendo um pouco. Vamos dar sequência aqui e falar um pouquinho do que foi a etapa 1, que foi a realização do projeto, onde foi pensado aí um título provisório pelo grupo, o grupo pensou um tema e delimitou esse tema, respondendo aí ao que a gente imagina, né, o que o grupo quer pesquisar, elaborou um problema, né? Então, uma vez definido o tema, formula-se uma questão para ser respondida através do trabalho de pesquisa. Então, isso é que é um problema de pesquisa, né? O que é que esse trabalho pretende responder? Foi também realizada uma justificativa, né, que tenta responder aí a pergunta por que pesquisar esse tema, né? Quer dizer, importa hoje saber sobre esse tema, né? Por quê? Também vão ser organizados, ou já foram, na verdade, né, no projeto, na etapa 1, os objetivos, né, pensando aí para que pesquisar, e se estabeleceu, né, objetivo geral e específico ou específicos, né, provavelmente aí 2 objetivos específicos, lembrando que todas essas definições são feitas com os orientadores, cada grupo tem um orientador ou uma orientadora, que vai estar dialogando sobre cada um desses itens.
E a metodologia, que responde a pergunta assim, como realizar, né, essa pesquisa. E ao final de toda essa escrita, é preciso que as referências tenham sido colocadas, né? O que são referências, gente? Todo o material que foi consultado. Livros, artigos, sites, blogs, vídeos, né? Então, tudo que foi consultado tem que estar organizado dentro das normas da ABNT nas referências. Pessoal, aonde isso foi feito? Foi feito na Wiki, tá? Então, a gente tem 2 espaços. No fórum de orientação, um espaço de diálogo dos componentes do grupo entre si, do grupo com o orientador. E na Wiki é o espaço da escrita. Vocês entraram na Wiki, clicaram na aba de edição, né, e preencheram esses itens, cada componente do grupo, dando aí sua contribuição. Bom, e agora, o que a gente vai fazer na segunda etapa, que já estão fazendo, ou né, que vão precisar finalizar agora? Primeiro, temos de pensar essa introdução, entender o que ela é. Na verdade, a introdução não é uma nova escrita, é uma reorganização da escrita desse projeto que eu acabei de conversar com vocês, que foi feito na primeira etapa, tá? A introdução, versão inicial, né, da introdução, na verdade não é do artigo, mas é do nosso TCC, que eu tenho salas de pós-graduação também, onde em vez de TCC a gente escreve artigo, acabou ficando aqui, pessoal. O que ele tem que conter, né? Ele tem que conter tema e a delimitação do tema, que já foi realizado. Problema, justificativa, objetivo geral e objetivos específicos, metodologia, apresentação do referencial teórico, apresentação do que serão os capítulos. Pessoal, toda essa primeira parte aqui, né, do tema e sua delimitação, problema, justificativa, objetivo e metodologia, já foi feito, pessoal. Isso aqui é o que foi a etapa 1, tá? Mas o orientador ou orientadora deve ter dado aí alguma diretriz, né, para o grupo, do que precisa ser melhor apresentado, delimitado, organizado. Todo grupo tem aí alguma lição, né, de casa aí que a gente brinca para fazer em relação a essa etapa 1. Então, vocês vão corrigir isso, né? E agora, ao invés de ficar, né, naquela maneira do projeto em que a gente coloca, né, o item e depois o texto, agora a gente vai ter um texto corrido, tá? Que a gente já vai falar um pouco mais disso, mas vamos falar do que é novidade, né? Então, novidade é a apresentação desse referencial teórico principal. O que é isso, gente? Principais autores, né? Então, vocês vão dizer num parágrafo, assim, quais são os autores que vocês estarão lendo para escrita do texto do TCC. Que escrita, pessoal? Escrita dos capítulos, tá? E a apresentação do que serão os capítulos. Isso a gente já consegue ver aqui nesse mesmo slide, tá? Então, aqui abaixo, a gente tem um exemplo de como ficaria essa apresentação dos capítulos. Então, isso aqui, imaginem que são 3 parágrafos. Num, vocês vão dizer, no capítulo 1 abordaremos, e vão dizer qual vai ser o assunto do capítulo 1. No capítulo 2, falaremos, nós explanaremos, apresentaremos e vão dizer sobre o que é que o capítulo 2 vai falar. No último capítulo, né, apresentamos um plano de curso e aí vão falar sobre o que vai ser esse plano de curso, tá? Lembrando, então, que claro que isso é absolutamente necessário, tá, pessoal? Não é uma escolha, faz parte aí do nosso modelo de TCC. Pessoal, dando sequência aqui, né? Mas tudo isso vai ser redigido como um único texto demarcado pelos parágrafos. O que eu quero dizer com isso? Vou voltar aqui no slide anterior. Então, eu estou escrevendo a introdução, o tema pode ser um parágrafo, a delimitação do tema, um segundo parágrafo. O problema, outro parágrafo. Justificativa, outro. Se um texto é um pouco mais longo, vamos supor da justificativa, tudo bem, eu posso dividir em 2 parágrafos, até 3, se for o caso. Mas eu não tenho mais aquela ideia do tópico e o texto, né? É um texto mesmo de introdução, onde eu vou compondo o texto. Mas quem lê, entende, né, essa sequência. Durante a escrita do TCC, esses textos serão complementados, tá? Mas a forma a seguir já está estabelecida. Portanto, na introdução do TCC, temos uma visão geral de como o TCC ficará quando completo. A introdução funciona como um projeto do TCC para que o leitor compreenda o caminho percorrido pela pesquisa.
Gente, ainda na etapa 2, a escrita do capítulo 1, ela precisa ser encaminhada, tá? E aqui vocês estão vendo, eu peguei um trecho que é do que a gente chama de máscara do TCC. Pessoal, o que é essa máscara? É um arquivo, o Word, que já está todo formatado, né, dentro das regras do que se espera que seja a versão final do TCC. Então, para fazer a versão final, que vai ser encaminhada na etapa 3, vocês devem pegar essa máscara, que eu já vou mostrar onde ela está dentro da sala de TCC, e tirar o texto da wiki, que já está lá, né, elaborado pelo grupo, cada um deu a sua participação, e colocar dentro da máscara, fazendo com que o texto do grupo adquira essa formatação, tá? Então, quando a gente observa ali o que está apresentado em relação a esse capítulo 1, né, o que a gente vai ter? Né? Então, o título do capítulo em maiúsculo. Este capítulo deve ser desenvolvido sobre o tema geral escolhido pelo grupo dentre os 3 disponibilizados na sala de TCC, né? Arte contemporânea, aspectos históricos e metodológicos do ensino da arte no Brasil, ou patrimônio cultural artístico e sua mediação. O assunto ele deve ser dividido em subtítulos, né, como mostrado no sumário, e deve ter de 3 a 5 laudas, que seriam 3 a 5 páginas. Pessoal, esse sumário que mostra aí essa subdivisão em capítulos, está lá na máscara, depois vocês vão baixar a máscara e vão poder consultar, tá bem? Então, vejam, vocês escolheram um assunto, um tema. No capítulo 1, vocês precisam falar sobre esse tema, tá? Não é uma coisa longa, de 3 a 5 laudas. É preciso que todos participem, essa participação vai acontecer lá no espaço Wiki, mas a conversa sobre quem vai escrever sobre que parte desse tema, vocês podem usar o fórum, né, para ter essa conversa, fazer a divisão, e podem estabelecer, até se acharem necessário, e conversem aí com o orientador, sempre lembrando que cada grupo tem uma orientadora ou um orientador que vai estar ajustando essas orientações gerais que eu estou passando aqui para vocês, tá? Então, vocês podem até delimitar que cada um escreva numa cor, tá, diferente, agora nessa etapa da escrita do capítulo, para que a gente possa perceber um pouco o que cada um escreveu e até ajudar vocês a reorganizarem esse texto na medida em que houver necessidade, tá? Vou dar sequência aqui, só para reforçar algumas questões da escrita, né? Então, os comentários e orientações para correção, nesse momento da etapa 2 também, serão disponibilizados na Wiki e no fórum. O professor orientador e entre os componentes do grupo continuam aí essa conversa. A Unimes tem, então, essa opção de máscara de TCC, que é um arquivo modelo que está disponível na sala de TCC em formato doc, né, feita no editor de texto Word. A escrita final do trabalho deverá ser feita nesse arquivo, por quê? Para adquirir essa formatação, né, que contém todos os itens obrigatórios do trabalho já na formatação correta. Esse é o arquivo que deverá ser enviado ao professor orientador na 3ª etapa. Gente, a gente só vai trabalhar com esse arquivo na 3ª etapa. Agora, nesse momento, a gente continua a escrita lá na Wiki, tá? Já com as correções feitas e a versão completa do trabalho. Então, pessoal, para a gente saber aonde que eu encontro, então, não é? Essa máscara do TCC, gente, dentro do nosso ambiente virtual, né, dá uma corrida ali na nossa barra lateral e vocês vão ver que junto à etapa 3, e tem aqui, né, uma data que a gente sabe que a gente está, né, tendo aí uma flexibilidade com relação a ela, né? Vocês vão ver aqui embaixo, né, máscara do TCC, 3ª etapa aqui, e é esse arquivo, então, que vocês devem baixar. E depois aqui, ó, a etapa 3 é o link, né, para onde vai ser enviado esse arquivo para que o professor orientador receba essa escrita final aí do TCC, possa fazer a avaliação e finalizar o processo. Pessoal, dúvidas? Entre sempre em contato com sua orientadora ou orientador por mensagem diretamente, né, ou no fórum de orientação. Eu costumo dizer assim, se há uma urgência, manda uma mensagem,
tá? Para que a comunicação seja mais rápida. Se é alguma coisa mais pontual, que não tem assim uma certa urgência, pode colocar direto no fórum de orientação, porque os orientadores estão sempre passando por lá para ver a produção de vocês e para poder acompanhar aí as discussões dentro do grupo, tá bem? Pessoal, eu espero que todos sejam bem-sucedidos. É um momento difícil, mas depois que passar, a gente vai lembrar e vai ver o quanto a gente foi forte, cresceu, persistiu nesse momento, que a gente realmente consiga finalizar da melhor maneira possível dentro das condições de cada um de nós. Fiquem bem, né, e até breve.